eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo em 2 Timóteo 4, versículo 7. Todos aqui no telão comigo, por gentileza. Combati o bom combate. Vamos juntos, amados, de novo. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. De novo, esse versículo juntos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai bendito, pedimos que a Tua graça nos assista neste momento, quando temos a missão de compartilhar a Tua gloriosa e santa palavra. Ajuda-nos a entender o que está no Teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar sobre ações que resumem uma vida. Vamos repetir isso? Ações que resumem uma vida. Paulo está no seu último escrito, esse é o último registro do que Paulo escreveu antes da sua morte. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois dessa escrita ele veio a dar a sua vida, ele veio a morrer nas mãos do Império Romano, mas nesse momento ele já sente no espírito dele que seus dias estão chegando ao fim. E ele resume a sua vida, é claro que a sua vida em Cristo. Estamos desconsiderando a vida sem Cristo, mas a vida em Cristo, ele resume desta forma: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E de alguma forma essas ações que resumem uma vida devem ser as mesmas ações que devem resumir a nossa vida em Cristo. Paulo é um modelo do que eu devo ser. Paulo é um estímulo, é uma referência que eu devo buscar e que você deve buscar também. E nesse momento nós estamos diante de 3 ações que resumem uma vida. A primeira ação é a ação do combate. Combati o bom combate. Se nós fizermos um estudo da vida do apóstolo Paulo, vamos certamente ver que ele batalhou muito. Muitas foram as frentes de batalha e de combate que estiveram cercando a vida do apóstolo Paulo. Perseguição de judeus, tribulações, situações que angustiaram a sua alma, tanto dos judeus quanto das igrejas, sendo que algumas delas estavam se desviando daquilo que ele havia inicialmente projetado, ensinado, divisões, calúnias, injúrias. Muitas foram as situações e muitos foram os embates espirituais, emocionais e físicos. Mas eu queria chamar a atenção para um combate, que é o combate acerca do ser. O combate que eu travo comigo mesmo. É o combate que não vem de fora, que não vem de uma realidade espiritual, ou de demônios, ou do diabo, ou de judeus, ou de perseguições de dentro da igreja ou de fora da igreja. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo 1, de 5 a 9, e que ele coloca Tito ali em Creta para colocar em ordem algumas coisas, eu queria que você lesse comigo, ou pelo menos ouvisse essa leitura. Tito 1, de 5 a 9, a Bíblia diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível ou cheio de ira, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si,
apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Geralmente essa passagem aqui é lida em ordenação ao ministério pastoral. Mas é um erro. Essa passagem ela tem que ser lida hoje, agora, para todo cristão. Essa passagem tem que ser a minha inspiração de vida e a sua inspiração de vida, sendo você alguém que almeja o ministério pastoral ou diaconato, ou seja, um cristão que talvez não tenha essas pretensões ministeriais. Mas quando entendo Paulo dizendo combati o bom combate, mais do que lutar contra perseguições, ou demônios, ou injustiça, seja o que for que estivesse ali cercando a sua vida, Paulo tinha um combate pessoal para ser alguém que de fato glorificasse a Deus na sua vida. E eu acho que esse é o maior combate que eu e você somos chamados a combater. Esse é o maior desafio que nós somos desafiados a enfrentar. É o desafio de você se manter íntegro. É o desafio de você trabalhar em todas as áreas da sua vida para você chegar a esse ponto que Paulo está descrevendo a Tito. Alguém que seja irrepreensível. Esse é um combate. Esse é um combate que eu tenho que ter comigo mesmo todos os dias. Esse é um desafio que eu tenho que fazer a mim mesmo quando eu acordo, e é um desafio que você tem que fazer a você mesmo quando você acorda pela manhã. Hoje tem que ser mais um dia em que eu preciso chegar até o final deste dia sendo irrepreensível. Ou seja, alguém que não possa ser repreendido. Alguém que não tenha do que ser repreendido. Nos relacionamentos, na forma de viver, na forma de pagar as contas, na forma de se relacionar com as pessoas, na maneira como se porta com o sexo oposto, na forma como você lida com seus impostos. Alguém que seja irrepreensível. Paulo está dizendo, combati o bom combate. Ele não está dizendo que está lutando contra demônios. Ele está lutando contra ele mesmo. Ele está lutando contra a própria carne. Ele está lutando contra a própria natureza, que nos impele para um estilo de vida onde deixamos um rabinho aqui, deixamos uma brechinha ali, deixamos alguma coisa ali e não zelamos por checar todas as coisas. Paulo está dizendo que esse é o primeiro combate. Combati o bom combate. Que mais? O combate de ser marido de uma só mulher. Ele está dizendo aqui, claro que ele não está somente pensando nele. Não sabemos se Paulo era solteiro, era viúvo ou divorciado, não sabemos. No momento do seu ministério, ele estava livre de compromisso conjugal, isso a gente sabe. Mas nesse momento ele está dizendo o seguinte, olha, importa que o bispo seja assim. Então, sendo casado, que ele seja marido de uma só mulher. E isso é uma batalha também. Porque as tentações para que você rompa uma aliança, rompa um compromisso, que você ceda a uma tentação, de que você busque talvez um caminho que aos seus olhos seja mais agradável. Esse é um embate, esse é um combate. Combati o bom combate. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Combati o bom combate. Qual é o combate? É o combate em família, é o combate de ser modelo, combate de levar os seus filhos não à força de uma ditadura religiosa, você tem que fazer, mas não. O exemplo, o amor, o carinho, o diálogo, a disciplina, o apontar a direção, de tal maneira a conquistar o coração dos filhos, de maneira que eles possam seguir a você, seguir o seu exemplo, seguir o seu modelo e desejar fazer isso em amor. Não porque são forçados a fazer, mas porque descobriram no modelo de família, no exemplo dentro de casa, que esse é o melhor caminho.
Quando você procura, quando você visita alguns lugares, presídios e até alguns sanatórios ou hospícios, você vai encontrar pessoas que dizem: puxa, eu sou filho de um crente, eu sou filho de um pastor, mas alguma coisa deu errado ali. Ou porque de alguma forma o modelo não foi bom, ou porque de alguma forma se tentou levar a ferro e fogo. Mas não pelo Espírito de Deus, não pela graça, não pelo modelo, não pelo amor, não pela forma como Deus procura salvar a família e salvar a casa. Mas Paulo está dizendo: combati o bom combate. E eu penso que combater o bom combate, mais do que lutar contra demônios, mais do que lutar contra o diabo, é você lutar contra você mesmo, contra a sua natureza violenta, agressiva, que às vezes afasta as pessoas, a começar dos da sua própria casa. Combati o bom combate. Que tenha filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, como aquele que tem uma despensa, uma reserva, alimento, pão, comida, fruta, e ele é um dispenseiro. É alguém que vai na despensa de Deus e traz o alimento e compartilha ao povo, sendo ele mesmo um exemplo e um modelo de que ele mesmo já se alimentou da despensa, de que ele já se alimentou dos recursos espirituais, e que aquilo funcionou para a vida dele. Tanto funcionou que ele consegue ser o intermediário, ou alguém que transmite, alguém que transfere, sendo ele mesmo o primeiro beneficiário dessa dispensa. Seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Combati o bom combate. Quando eu digo arrependa-se primeiro e depois você vai saber pelo que você tem que se arrepender. Na hora que você se arrepende, no dia seguinte, seus olhos se abrem. Essa minha postura foi arrogante. Essa minha postura foi orgulhosa. E aí você chora como criança. Nessa hora você chora como um bebê. E chora em qualquer hora, e chora em qualquer lugar. Chora no púlpito, chora no banco, chora na rua, chora numa reunião de amigos. Você não sabia o que estava ali como um entrave entre você e Deus. Mas Deus te chama: arrependa-se. E aí quando você se arrepende e seu coração se abre, aí naquele momento você passa a ter uma experiência. Porque importa que o bispo não seja arrogante. Importa que o pai não seja arrogante. Importa que a mãe não seja arrogante. Importa que o crente não seja arrogante. Porque é a arrogância que fez o diabo cair. Antes dele ser diabo, antes dele ser Satanás. Ainda na condição de um anjo de luz, a arrogância, o orgulho, fez ele cair, fez ele tropeçar. Ao chamado de Deus, combati o bom combate, que ele não seja arrogante, que ele não seja irascível, ou que ele não seja dominado pela ira, que ele não seja dominado pelo impulso das suas emoções, que ele combata o bom combate da fé, que possa convertê-lo numa pessoa mais mansa, temperante e sóbria, não dado ao vinho. É importante que o bispo não seja dado ao vinho. É importante que o crente não seja dado ao vinho, não seja entregue ao vinho. No passado, o crente não bebia, no passado o crente não fumava, no passado o crente não tinha vícios. Mas com o passar do tempo, a gente vai começando a abrir concessões na nossa vida. E o que a gente mais vê é crente dado ao vinho. Se aqui pudéssemos mudar o nome, mudaríamos o nome de vinho para cerveja ou para qualquer outra coisa que possa nos aprisionar. Mas o que dizer de uma geração onde o modelo, por exemplo, que é modelo para as crianças, especialmente na época de Copa do Mundo, um
jogador de futebol famoso, que é referência para muita gente, de repente ele aceita ser patrocinador de uma marca de bebida, de uma bebida alcoólica, e os pequenininhos que o têm como referência, que usam sua camisa, que põem o seu nome e o seu número, o vê na televisão fazendo propaganda de cerveja, de bebida alcoólica, de maneira que a gente começa a entender o que é combater o bom combate. Combater o bom combate de você remar contra a maré. Porque quando a gente está numa cidade chamada Terra do Pinguim, famosa pela bebida alcoólica, então você tem que remar contra a maré. E você não pode deixar de anunciar, e você não pode deixar de falar. Porque a geração de hoje está se embriagando, porque os jovens de hoje estão se embriagando e não estão conseguindo mais voltar. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, foi por isso que eu te coloquei em Creta, para que você coloque em ordem aquilo que não está. Mas como você vai conseguir colocar em ordem em Creta o que não está em ordem ainda? Numa sociedade que está se degenerando e se afastando, coloque ali homens que sejam assim, que não sejam arrogantes, coloque ali homens que não sejam dados à ira e que também não sejam entregues ao vinho, que não sejam entregues à bebida, que não sejam dominados pelo alcoolismo. Coloque homens que possam ser referência disso. Por quê? Porque a sociedade onde você está, Tito, essa sociedade está se perdendo e precisa de homens que tenham um modelo assim de vida. Amém? Eu sei o que o álcool fez na vida do meu pai, e sei o que o álcool fez na vida de um dos meus irmãos, que morreu com 50 e poucos anos. E eu sei como eu podia ser propenso a isso se eu me permitisse. Se eu me desse talvez ao luxo de ter ali alguma coisa na geladeira. Eu sei por experiência de família o quanto aquilo podia ser destrutivo na minha vida e na vida dos meus filhos. Porque geralmente os filhos potencializam o que eles veem nos seus pais. Então se o pai toma uma garrafa, o filho toma 2. Mas combati o bom combate, não dado ao vinho, nem violento. Nem violento. Parar um pouquinho aqui, querido. Se cada um aqui fizer uma análise, nem violento. Não seja violento no falar, não seja abrupto nas suas decisões, não seja dominado pelo seu ímpeto de talvez tentar corrigir alguma coisa e usar da violência para corrigir algo, que ele não seja violento, até porque ele não é dominado pela ira. Combati o bom combate, nem cobiçoso de torpe ganância, que não haja cobiça, que não haja amor ao dinheiro, que não haja ilusão de que o dinheiro resolve todas as coisas. Não seja cobiçoso de torpe ganância, que não abra mão dos valores, que não abra mão dos princípios, que não coloque a cobiça, o desejo de ter sossego na vida acima dos valores que você aprendeu em Deus. Não seja cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro. Interessante que ele relaciona hospitalidade como sendo algo contrário a ser cobiçoso de torpe ganância. Porque aquele que é cobiçoso de torpe ganância nunca será hospitaleiro. Porque ele nunca abrirá o coração para receber ninguém, para ajudar ninguém, para compartilhar com ninguém. O cobiçoso de torpe ganância se fecha no seu mundo, se isola no seu mundo, de maneira que o carro é só dele, o dinheiro é só dele, o sucesso é só dele,
Mas aquele que se deixa levar pela hospitalidade, ele é generoso, ele compartilha, como a igreja primitiva que não considerava sua coisa alguma, mas tudo que era seu era compartilhado. A Bíblia está falando de hospitalidade, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Paulo está falando sobre estas virtudes e eu entendo que isso está no escopo desta palavra. Combati o bom combate. Vou combater o bom combate para me manter sóbrio. Vou combater o bom combate para me manter sóbrio. Sob pressão, não me embriagarei com o vinho da ira, da vingança, da amargura. Vou procurar me manter sóbrio a despeito das pressões que me cercam. Isso é combater o bom combate. Sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Sabe o que você tem que fazer? E eu tenho que fazer? Nós temos que tomar um banho de Bíblia. Nós temos que pegar um determinado momento do dia e mergulhar em Timóteo, 1º, 2º, Tito, Hebreus, carta de Judas. Nós temos que chegar em 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João. E sem a pretensão de estudar ou de pregar, você tem que mergulhar nesses textos e se deixar lavar e se deixar purificar, porque eu entendo que é disso que o apóstolo Paulo está dizendo, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Porque quando você mergulha, você se lava. E quando você se lava, você identifica que você está em batalha espiritual. Combati o bom combate. Sabe aqueles pensamentos que começam a atravessar a sua mente e você sente a necessidade urgente de ver o que as Escrituras dizem? Porque eu sei o que eu estou pensando, mas o que as Escrituras dizem? Combati o bom combate. Para você vencer esse combate, você precisa ser apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina. De modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Diga para o seu vizinho, combata o bom combate. Diga isso para ele. Que combate é esse, queridos? É o combate para você aperfeiçoar quem você é. Esse é o combate primeiro. Esse é o combate principal. Que nenhum demônio resiste. Que o inferno não subsiste. Combati o bom combate. A segunda ação é a ação de completar a carreira. Lá em Atos 20, de 22 a 24, quando Paulo ainda estava na Ásia, ele vai falar primeiro sobre a intenção dele de completar a carreira. Atos 20, de 22 a 24, que diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A segunda ação é a ação de completar a carreira. Esse texto de Atos 20, de 22 a 24, Paulo está vivendo ainda na Ásia, e enquanto ele está na Ásia, o Espírito vai testificando através de algumas pessoas de que se ele fosse para Jerusalém, ali ele padeceria, ali ele sofreria, ali ele seria preso, ali ele passaria por muita tribulação, mas ele está dizendo, olha, não me importa a luta, a tribulação ou cadeias que me esperam. Na verdade, a minha grande expectativa é completar a carreira que recebi de Deus. E a carreira que eu recebi de Deus é de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E assim ele fez. Saiu da Ásia, se dirigiu a Jerusalém. Ali em Jerusalém ele foi perseguido. Ali ele foi preso. E como preso, ele foi encaminhado para Roma. Mais de 2 anos se processa nesse período todo. E depois ele prega o Evangelho em Roma. E termina o livro de Atos dizendo que ele pregava a todas as pessoas sem impedimento algum. E agora, ele escreve a Timóteo dizendo, agora eu completei a minha carreira. Passei por tribulação, por luta, por prisão, mas agora eu completei a minha carreira. Eu queria trazer para você aqui o seguinte, que você e eu somos desafiados a completar a nossa carreira e a não desistir na metade do caminho. Ventos contrários entre a Ásia e Roma, Paulo enfrentou naufrágio e num determinado momento a Bíblia diz claramente que ventos contrários, oposição ao completar daquela carreira, que são as oposições à sua condição de pai, à sua condição de mãe, à sua condição de marido, à sua condição de esposa, à sua condição de cristão ou de ministro. Eu não sei o que especificamente Deus lhe confiou, mas é importante hoje que eu e você nos revistamos da consciência do nosso chamado, do que Deus me confiou para fazer, do que Deus lhe confiou para fazer, e que isso seja tão forte no seu coração, que você possa ter essa missão de vida. Eu preciso completar a minha carreira. A carreira de avô, a carreira de pai, a carreira de profissional, a carreira de ministro de Deus. E quanto mais sério você for diante de Deus, mais claramente será a sua missão. Quanto mais devotado você for diante de Deus, mais claramente você vai discernir qual é o seu papel no mundo, qual é a sua missão no mundo. E foi por essa missão que Paulo viveu. E essa ação que resumiu a sua vida. Quando ele chega em Roma, ele pode dizer, olha, completei a minha carreira. Quando ele estava na Ásia, ele disse, ainda não completei, vou sofrer prisões, perseguição, naufrágio, tudo. Mas importa que eu complete a minha carreira. Amém? Será que nós temos essa disciplina? E será que nós temos essa determinação para completar? Para não desistir, para não parar no meio do caminho? Será que nós temos clara a nossa missão? Ou nós estamos tão somente ocupando um lugar na vida e não entendemos ainda o que de fato Deus quer, especificamente da minha vida? O que Deus quer especificamente da sua vida? Se isso não está claro ainda, é importante que você tenha uma semana de arrependimento. É importante que você tenha um tempo para você abrir mão de algumas coisas para dizer, eu vou ficar aqui até que a partir desse momento com Deus, eu possa ter com clareza o que Deus quer de mim. Amém?
Porque é quando você tem essa definição clara de um chamado, de um propósito, quando algo definido no seu coração, então você vai viver por isso, você vai dar a vida por isso, e você vai saber quando o que Deus lhe deu ainda não foi completado através da sua vida, e quando o que Deus lhe deu já foi completado, a ponto de você poder dizer: completei a carreira, eu sei que fiz o que Deus mandou eu fazer, ou me mandou fazer. Completar a carreira é a certeza de missão cumprida. São ações que resumem uma vida. E a última coisa que nós encontramos como ação que resume uma vida é: guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé é a preservação do que é mais importante. Assim que Paulo cita essa frase, lá em 2 Timóteo 4, de 9 a 18, eu gostaria que você apenas atentasse para você perceber o quanto que a fé que Paulo tinha estava em jogo pelas experiências que ele enfrentou. 2 Timóteo 4, de 9 a 18, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Toda a igreja diga amém. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Logo depois dele haver dito: guardei a fé. Porque a fé subsistiu ao abandono, porque a fé subsistiu à traição, porque a fé subsistiu aos males do Alexandre, o latoeiro, porque a fé subsistiu ao abandono no primeiro julgamento, quando ninguém lhe assistiu, embora o Senhor esteve com ele. Porque a fé subsistiu a despeito de todas as situações que ele menciona aqui. Quando ele diz: guardei a fé, é porque de alguma forma a fé que Paulo tinha estava em jogo. O mesmo mundo que seduziu um dos seus discípulos era o mundo que podia seduzi-lo também, mas ele conseguiu guardar a fé. Ele guardou a fé diante da possibilidade de se amargurar com a decepção, com a frustração, com o abandono das pessoas ou com os males que os outros vieram ali impor. Eu queria lhe perguntar nessa manhã, como é que está a sua fé depois que você foi traído, depois que você foi negado,
depois que você foi abandonado pelo marido ou pela esposa? Como está a sua fé quando o mundo bateu com ímpeto? Quando as circunstâncias adversas bateram com ímpeto para fazer você questionar o caminho que você estava andando? Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira, e a despeito da amargura, do abandono, do sofrimento, da traição e da negação, ele conseguiu preservar o que era de mais importante, a sua fé. A despeito da ausência de resultados que ele poderia até almejar, até dar a impressão, nessa último capítulo de Timóteo, que ele estivesse aqui fazendo um relato de alguns fracassos, ou de algumas decepções, que ele não estava contando. Ele não imaginava que esse mundo de pessoas tomaria um caminho diferente do caminho que ele desejava. Para ele era uma ferida, para ele era uma espada na alma. Ele não esperava que essas pessoas em quem ele havia investido no discipulado, na palavra, na amizade, que cada um tomasse o seu rumo. A ponto de ele dizer, todos me abandonaram. Ele não contava com isso. E eu te pergunto nessa manhã, como é que está a sua fé depois de uma grande decepção, depois de uma grande desilusão, depois de um grande projeto que não deu certo? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé depois de um grande tempo de investimento e você olhar e aquilo virou palha e pó? Como é que está a sua fé? Paulo pode dizer no final de tudo isso, combati o bom combate, acabei a carreira, ou completei a carreira e guardei a fé. Porque o aparente fracasso não foi suficiente para demolir o meu bem mais precioso, que é a minha convicção de que eu fiz o meu melhor, de que eu agi com uma consciência pura, com uma consciência tranquila, e de que não sou responsável pela decisão dos outros, mas sou responsável pelas minhas escolhas e pelas minhas decisões. Amém, queridos? 3 ações que resumem uma vida. Primeiro, combati o bom combate. Em segundo lugar, completei a carreira. E em terceiro lugar, guardei a fé. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Por gentileza, você pode vir à frente para que juntos possamos orar? Vamos combater o bom combate. Pela nossa própria vida, pelo nosso próprio ser. Senhor, hoje nós recebemos a Tua palavra e compreendemos que o Senhor nos chama a esse nível de combate, Senhor. Nós entendemos o que Paulo nos ensinou pelo Teu Espírito lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade espalhadas nas regiões celestiais, contra os poderes das trevas. Mas também entendemos, ó Pai, que antes da nossa luta ser contra eles, a nossa luta, ó Deus, começa na nossa própria existência, começa na nossa própria vida, nas escolhas que fazemos, na decisão que nós tomamos de vivermos de forma piedosa entre os homens e temente diante de Ti. Por isso, Senhor, nós assumimos o compromisso com esta batalha, com essa batalha de nos portarmos de uma forma digna diante dos homens e de uma forma honrosa diante de Ti, Senhor. Esse é o nosso primeiro combate, essa é a nossa primeira batalha.
batalha de não nos entregarmos ao vinho, a batalha de não nos entregarmos à ira, nem à violência, a batalha de nós sermos fiéis, leais ao nosso matrimônio, de sermos amorosos, mas também firmes em relação aos nossos filhos e à nossa própria casa. Senhor querido, a batalha de sermos irrepreensíveis numa geração que está se corrompendo, que está se deteriorando, que tem modelos errados. Combati o bom combate, completei a carreira. Pai, dá-nos um espírito disciplinado para completarmos aquilo que nós começamos. Dá-nos, Senhor, uma visão clara de qual seja a nossa carreira, para que não venhamos a andar por aí como que desferindo golpes no ar, sem direção e sem rumo. Dá-nos uma visão clara do nosso chamado, da nossa vocação, de qual caminho que nós devemos seguir, ó Pai, em nome de Jesus, para que saibamos exatamente quando ainda não completamos a carreira e quando completamos a carreira, de tão clara que ela se configura diante dos nossos olhos. E que, ó Deus, nada possa roubar a nossa fé, nem o abandono, nem a decepção, nada possa roubar a nossa fé, nem o Alexandre, nem as ações do Alexandre o latoeiro, que possa nos ter feito muitos males, nem isso seja suficiente para roubar a nossa fé. Eu te peço então, ó Deus, agora esse revestimento, esse fortalecimento, essa convicção em nossos corações, Senhor. Que possamos voltar à seriedade de vida, que possamos voltar a este combate da fé, que não venhamos a nos deteriorar, como a sociedade está se deteriorando, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos a disposição, sim, de remarmos contra a maré desta sociedade, para se conservar o sal, porque se o sal se tornar insípido, como há de salgar, como há de transformar? Ouvimos, ó Deus, o teu chamado, numa semana de arrependimento, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Entregaste tudo.
Amém, queridos. Nós vamos fazer uma oração corajosa diante de Deus agora, orando pelos nossos filhos, orando pela nossa casa, para que o diabo, para que toda prisão, todo laço do diabo de sobre a vida da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, que esses laços sejam quebrados em nome de Jesus. E que na nossa própria vida, havendo prisões, havendo cadeias, que essas prisões sejam partidas nessa manhã. Eu quero que você ore com fé. Levante a sua mão agora, clame ao Senhor. Clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor por libertação. Clame ao Senhor, porque esse é o bom combate. Esse é o combate. Esse é o combate. Esse é o primeiro combate. Pai, nós clamamos nessa manhã em nome de Jesus, com todo o nosso coração. Reconhecemos que há situações de prisões, mas que essas prisões sejam quebradas em nome de Jesus, porque estamos buscando a Tua face nessa manhã. Queremos combater o bom combate da fé, Senhor. E é nesse bom combate da fé que nós declaramos que Satanás não tem autoridade sobre a minha casa, Satanás não tem autoridade sobre a minha mente, sobre o meu coração. Satanás não tem autoridade sobre as coisas que me dizem respeito, porque as minhas coisas são Tuas, Senhor, e eu as entrego a Ti mais uma vez nesta manhã. Meus filhos, minha casa, meu futuro, ministério, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. E chamamos agora, Pai, chamamos agora nossos filhos ao arrependimento, ao avivamento. Chamamos nossa casa a um mergulho na Tua presença, porque entendemos que esse é o primeiro combate. Combati o bom combate. Ó Deus, a minha natureza quero colocar diante de Ti, Senhor. Toda inclinação ao orgulho, à violência, à ira, ó Deus, submeto a Ti agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda inclinação, Senhor, ao vinho, toda inclinação, Senhor, à carne, toda inclinação, Senhor, à cobiça, à avareza, submeto a Ti, Senhor, junto com meus irmãos nesta hora, porque esse é o primeiro combate, esse é o primeiro combate. Então, Senhor, muda a nossa natureza, muda a nossa identidade, muda o nosso pensamento, em nome de Jesus, e dá-nos, Senhor, a ousadia para completarmos a nossa carreira, em nome de Jesus. Que a nossa carreira seja clara diante dos nossos olhos, toda confusão de propósito, de chamado, Senhor, de identidade, seja substituída por uma certeza, por uma convicção que vem de Ti, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E que a nossa fé seja preservada. Todos os dias a nossa fé está sendo colocada à prova. Todos os dias o inimigo quer abocanhar a nossa fé, mas ele não vai conseguir, Senhor. Como o apóstolo Paulo chegou no final da sua carreira guardando a fé, nós também guardaremos a nossa fé, a despeito do abandono, da traição, da negação, dos males, Senhor, que possam nos fazer. Mas a nossa fé será preservada, está sendo preservada, em nome de Jesus, Senhor. Quero Te dar graça, Senhor, porque esta realidade será para toda a nossa casa, para toda a nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia.